No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. É isso aí. Esse é o programa Domingo com Cristo, ao vivo aqui na Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando o programa Domingo com Cristo, pessoal do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, pessoal de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, já falei, e também um super abraço aí para todos os ouvintes que estão acompanhando o programa Domingo com Cristo lá na Bahia também, né? Olha que legal, olha que bênção, que maravilha, hein? E agora chegou o momento tão gostoso, o momento que todos esperam, né? Que é o momento tão gostoso do programa Domingo com Cristo, é o momento da pregação da palavra. E eu convido você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, você que acompanha o programa Domingo com Cristo, né? Desde já eu agradeço vocês que sempre interagem, né, com o programa Domingo com Cristo pelo WhatsApp, também pelo telefone. Olha que legal, que bênção, né? Muita gente participando, e esse é o momento tão gostoso do programa Domingo com Cristo, que é o momento da pregação da palavra. Desde já, então, eu convido você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, já ficar conectada, porque hoje o programa Domingo com Cristo, olha, a pregação de hoje é muito legal. Então vale a pena você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, ouvir. E eu convido você que tem a sua Bíblia, né? Que você hoje também possa tomar posse da sua palavra, para a gente hoje, né, acompanhar esse momento tão gostoso. Você que tem a sua Bíblia, você que não tem, não fica triste não. Peça para o Senhor: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, Senhor, que eu possa escutar aquilo que o Senhor quer falar na noite de hoje, através do nosso irmão que está nos estúdios da Rádio Pés de Cristo, que vai pregar para a gente hoje, tá bom? Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo. Estamos aqui então, né, nesse momento da pregação da palavra. Já convido você, vai pegando a sua Bíblia para você acompanhar esse momento, certo? E chegou o momento tão gostoso o momento da pregação da palavra, né? É o momento onde nós vamos acolher a palavra de Deus no nosso coração. E chegou então esse momento. Desde já eu queria agradecer aqui a presença do nosso irmão que aceitou o convite, né? E eu recebo de coração aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo o nosso irmão Davi Passos, aqui nos estúdios da Rádio Pés de Cristo. Davi, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Pés de Cristo, ao programa Domingo com Cristo. Amém, Marco Antônio. Fico muito feliz de estar aqui para poder ser instrumento de Deus, apenas um instrumento. Porque um é que rega, o outro planta, mas só Deus que faz crescer. Com certeza, né? Só o Espírito Santo de Deus que faz a gente crescer na fé, crescer na vida espiritual e dar muitos frutos para Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje e com certeza Deus vai agir nos ouvintes, nas famílias, as pessoas aí que estão em casa, estão escutando a rádio Pés de Cristo. Se prepara, porque o avivamento do Espírito Santo, esta unção do Espírito Santo vai tocar você aí, onde você está, e você vai ver as maravilhas de Deus. É isso aí. Hoje o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus vai tocar hoje. Tenho certeza que a unção vai derramar hoje, hein, Davi? Davi, primeiramente, né, eu queria que você se apresentasse, né? O pessoal de casa que está ouvindo a Rádio Pés de Cristo aí, pudesse conhecer quem é o Davi Passos. Amém. Meu nome é Davi. Sou membro da Missão ID aqui em São José dos Campos. A Missão ID, a qual leva o avivamento, o amor e a misericórdia de Deus em São José dos Campos, em São Paulo, no Brasil e no mundo. É uma missão ID, é uma comunidade missionária, onde o tripé é o amor, o avivamento e essa misericórdia de Deus. Nosso fundador Juninho Ide, e também sou membro das células de casal Jacob, aqui mesmo da Paróquia Espírito Santo,
Participo eu, minha esposa. Minha esposa se chama Ana e tem uma filhinha de 4 anos, a Maria Fernanda. Um beijão aí para minha esposa e um beijão para minha filhinha, Maria Fernanda. É isso aí. Já faz tempo já, né, Davi, que você está na comunidade, né? Então, passei um período de mais ou menos uns 15 anos na comunidade. Depois tive um afastamento da comunidade. Fiquei aproximadamente aí uns 9 anos fora. Mas agora faz um ano aí, pela graça de Deus, estou voltando. E voltando, como o Juninho fala, né? Pra cima e com força. Pra cima e com força, porque o Senhor, Ele não nos dá um espírito de timidez e de fraqueza, mas sim um espírito de fortaleza. E Deus, Ele quer fazer obras maiores em nós. Então, esse tempo que eu fiquei aí, entre aspas, né? Parado, nesse tempo de agora aí, o Senhor, Ele está restituindo 7 vezes mais. Com certeza. E Ele já estava trabalhando, né, o Davi? Ele já estava esperando o momento, né? Porque tudo tem um momento certo, né? O Senhor, mesmo nesse tempo que você esteve afastado, você ficou afastado um pouco da comunidade, né? Você foi resolver algumas coisas, né? Da sua vida, mas o Senhor, Ele estava resolvendo muito mais ainda. Ele estava juntinho com você nesse momento que você não estava aí, né, na comunidade, mas Ele estava com você e continua e trouxe você para a comunidade, e aonde Ele está sempre derramando essa unção, esse fogo do Espírito Santo, né, a cada dia, né? Isso é uma bênção de Deus. Amém, né? Esse afastamento aí é como fosse um deserto, né? Com certeza. Um deserto onde a gente se fortalece, onde Deus vem em nosso encontro. É verdade. E nos fortalece, nos dá a vitória. Né? Nesse momento aí que fiquei afastado da missão ID, mas nunca afastei meu coração daquele que é o Deus eu sou, né? O Deus Emanuel, o Deus conosco, né? Amém. Ó, Davi, então chegou o momento, né? O momento da pregação da palavra, e no final também, depois da pregação, né? Eu vou querer que o Davi fale um pouquinho sobre um trabalho que está chegando aí, um CD novo, né, Davi? Amém. CD aí, se Deus quiser, aí vai ser uma bênção, né? E ele vai estar falando aí sobre esse novo trabalho que, olha, você ouvinte da Rádio Pé de Cristo já vai ficando aí, né? Conectado aí, ligadinho aí, porque depois o Davi no final aí, ele vai dar um recado bem legal para você. Beleza? Ô Davi, então o tema hoje é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. É isso aí, olha. Então, Davi, desde já, primeiramente quero, né, agradecer aqui a sua presença aqui na Rádio Pé de Cristo. Eu, Marco Antônio, em nome de toda a equipe aqui do núcleo da Rádio Pé de Cristo, em nome do Padre Luiz Fernando, que é o nosso pároco aqui, né? Agradecemos demais a sua presença e também, né, agradecemos também a todos os membros da Missão ID. Eu vou falar uma coisa para você, viu, Davi? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho assim um carinho tão enorme pela comunidade ID, viu? Que já conheço há muito tempo, né? Já participei naquela época que era dia de quinta-feira, né? Lá naquele galpão que tinha, né? Lá esqueci o nome, perto ali do Mercado Zimbreira, né? Castro Alves, na rua Castro Alves, né? Foi uma benção, foi onde eu conheci a comunidade ID. Não só conheci, mas conheci todos os membros, né? Da comunidade ID, inclusive aqui na Rádio Pé de Cristo já veio vários, a Vanessa teve aqui, o Grauco, o Jorjão, Amém. Né? Então já teve só pessoa do fogo aqui, né? Então foi muito legal e graças a Deus sempre estou abrindo um espaço para o pessoal da ID estar vindo pregar aqui na rádio. E hoje, né? O Senhor hoje, hoje eu falo que simplesmente eu só não convidei, mas muito mais do que isso, né? O Senhor já preparou essa noite hoje, né? Essa noite abençoada, onde Ele já preparou que você estivesse aqui para trazer a palavra dEle, né? Então, desde já, sinta-se à vontade e eu passo a palavra para você, tá bom? Amém, Marco Antônio. Eu agradeço aí de coração o convite de estar aqui. E eu creio que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Então Deus hoje tem maravilhas, muitas bênçãos a realizar na sua vida. Você que está escutando a rádio Pés de Cristo,
Creia que o Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas em sua vida, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre, é o Deus da cura, é o Deus que nos dá a vitória sempre. E nunca estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. O Senhor verdadeiramente está conosco através do Espírito Santo. Eu convido a você, na sua casa, a pegar a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A minha edição da Bíblia Ave Maria, capítulo 1, versículo 8 dos Atos dos Apóstolos, diz assim: é Jesus falando: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. É promessa, meu amado e minha amada, é a promessa do próprio Jesus. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e vos dará poder, e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas, testemunhas de Jesus, do Senhor, daquele que é o princípio e o fim, daquele que é o Rei da glória, daquele que é o Senhor de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Sem Ele nada foi feito. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo, Ele é derramado sobre nós. E o Espírito Santo, Ele nos capacita, nos unge. O Espírito Santo, Ele nos dá força. Para quê? Para sermos testemunhas. Testemunhas de Jesus, o Senhor, do nosso Mestre, daquele que nos salvou através da cruz, daquele que nos amou até o extremo, até o extremo. Essa é a missão do Espírito Santo de Deus. Deus colocou no meu coração, antes de vir aqui para a Rádio Pés de Cristo, Ele colocou no meu coração um estudo do Novo Catecismo da Igreja Católica. E confesso para vocês que fiquei muito feliz quando Deus Ele suscitou isso no meu coração. Comecei a ler a parte do Novo Catecismo da Igreja Católica que fala: creio no Espírito Santo. E é muito rico. É muito rico. Viu, Marco Antônio? Muito rico mesmo. Muitas vezes a gente tem costume de ler só a palavra de Deus, né? Mas eu falo para você, se você não tiver um Novo Catecismo da Igreja Católica, compre, vale a pena. Tem também pela internet, você consegue acessar pela internet. É muito rico, você vai conhecer a Igreja do Deus vivo, que é a nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Verdade. Diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Tem 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação poderosa do Espírito Santo. E Deus ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Deus enviou aos nossos corações, às nossas vidas, o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo de Deus, que clama Abba Pai, papaizinho querido. Meu irmão e minha irmã, antes da vinda de Jesus, existia um abismo entre Deus e o homem. Esse abismo era infinito, um abismo muito grande, impossível de transpor esse abismo. Nós estávamos afastados da vida de Deus, nós estávamos longe
da vida bem-aventurada de Deus. Nós nunca iríamos conseguir transpor esse abismo. Mas por graça e misericórdia, mas por amor, por um desígnio de sua própria vontade, um ato deliberado de sua vontade, da vontade de Deus, porque Deus quis salvar a humanidade, salvar a mim, salvar a você. Já que a gente não conseguiríamos subir até Ele por causa do abismo, Ele desceu até nós. Jesus, Ele desceu até nós. Aquele que estava na glória com o Pai, Ele não se prevaleceu de sua condição divina, mas Ele se humilhou, Ele assumiu a nossa natureza humana, Ele nos abraçou. Então, meu amado, minha amada, no cristianismo, é Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que tem sede de nós. Nós temos sede de Deus, a humanidade tem sede de Deus, mas o nosso Deus tem muito mais sede de nós do que nós temos sede dele. E nós não conseguimos transpor esse abismo, mas não conseguiríamos subir até Ele, mas Ele, por misericórdia, por graça, desceu até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero dizer para você que o único Filho de Deus é Jesus. No Antigo Testamento, ninguém poderia chamar Deus de Pai. Tinha uma visão que Deus era Pai, que Deus é poderoso, que Deus era grande, que Deus era onipotente, o Criador, mas não poderiam chamar Deus de Pai. Jesus, Ele é o Filho único de Deus. Somente Jesus, Ele pôde chamar Deus de Pai. Jesus, Ele podia chamar Deus de Pai porque verdadeiramente Ele era o único Filho de Deus, com a mesma natureza de Deus, com a mesma natureza do Pai. E Jesus, Ele olhava para o céu e dizia: Abba, Pai, papaizinho querido. Com a vinda de Cristo, com a vinda do Messias, o Filho de Deus, no Antigo Testamento, como uma promessa do Pai, enviar o Messias, o seu Filho. No Novo Testamento, a concretização da vinda de Jesus, que se encarnou no ventre, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Agora, meus queridos, agora, meu amado e minha amada, você pode chamar Deus de Pai. Antes de Jesus, não. Mas agora, Deus nos adotou como filhos seus em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, temos a graça plena. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Em Jesus, mas através da comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a Cristo. É o Espírito Santo que nos leva a ter uma comunhão íntima com Jesus. É o Espírito Santo que nos leva até a presença de Jesus. Ele nos liga a Jesus, a qual Jesus é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos membros de Cristo, nós podemos também olhar para o céu e dizer: Abba, Pai, papaizinho querido, nós somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou em Jesus Cristo. Aleluia! Por obra do Espírito Santo. Hoje você pode entrar na presença de Deus. Hoje não existe mais o abismo. Não existe esse abismo de uma vez por todas. Cristo, na cruz do Calvário, Ele acabou com esse abismo. Nos trouxe
novamente para a vida bem-aventurada em Deus, a qual o pecado tinha nos separado. Hoje nós podemos dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Abba Pai, papaizinho querido. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba Pai. Você pode entrar nos átrios do Senhor, você pode entrar na casa de Deus. Por quê? Porque você hoje é filho, hoje você é amado, hoje você é mais que vencedor, e nada pode te separar desse amor grande, desse amor infinito, desse amor que nos amou na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Para estar em contato com Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, amém? Mas para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ser tocado pelo Espírito Santo. Não tem como ter comunhão com Jesus a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos toca primeiro. Quando nós fomos batizados, no batismo, o sacramento da fé, da vida, no batismo nos tornamos filhos de Deus, porque o Espírito Santo ali, Ele encheu as nossas vidas. O Novo Catecismo diz que o batismo, ele é o pórtico da vida em Deus, no Espírito. Ele abre todas as outras portas. O Espírito Santo é Ele que nos procede e suscita em nós a fé, em virtude do nosso batismo. Primeiro sacramento da fé, a vida que tem a sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho e nos comunicada íntima e pessoalmente pelo Espírito Santo de Deus na igreja. É o Espírito Santo de Deus que nos leva à comunhão com Jesus, e Jesus nos leva ao Pai. É o Espírito Santo de Deus que unge as nossas vidas, que vem em nosso auxílio. É o Espírito Santo de Deus que vem em auxílio à nossa fraqueza e nos leva à comunhão com Jesus, o Senhor. E Jesus nos leva ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus de Nazaré. A missão do Pai foi criar todas as coisas. A missão do Filho. O Filho, o Redentor, aquele que nos resgatou, e o Espírito Santo, nosso Consolador. É um Deus em 3 pessoas. Cada pessoa da Trindade tem uma função, mas são inseparáveis. São um só Deus. E hoje, nessa noite, eu venho falar para você dessa graça que é o Espírito Santo de Deus. Jesus é Cristo, ungido, porque o Espírito é a unção dele. É o Espírito Santo que unge a pessoa de Cristo. Cristo significa ungido por unção. O nome próprio do Espírito Santo. Qual é o nome próprio do Espírito Santo? É Espírito Santo. Tal é o nome próprio dele, daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A igreja recebeu este nome do Senhor e professa no batismo dos seus filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruá, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento.
Então, Espírito, a tradução, vem da tradução hebraica, quer dizer ruá. Significa sopro, ar, vento. Jesus, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, chama-lo de Paráclito. Porque Jesus foi o primeiro Paráclito. O primeiro Paráclito que estava conosco, que estava com os apóstolos, com os discípulos, que estava ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, ali. Jesus, o primeiro Paráclito. E Paráclito quer dizer aquele que é chamado para junto. Traduzindo a palavra Paráclito, traduz habitualmente por Consolador. Consolador, que significa auxílio, sustentáculo, intercessor. Jesus foi o primeiro Consolador, o primeiro Paráclito. Além do seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontramos em São Paulo várias designações do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 14, e Efésios, capítulo 1, versículo 13, fala sobre o Espírito da promessa. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15, Espírito de adoção. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, Espírito de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Espírito do Senhor. Em Romanos 8, capítulo 9, em Romanos 8, de 9 a 14, Espírito de Deus. E em São Pedro, Epístola de Glória. 1 Pedro 4, 14. Espírito de glória. E o Espírito Santo de Deus, uma das características do Espírito Santo de Deus é o fogo. Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Essa energia transformadora, que é o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus, ele toca o coração do homem, esse coração é transformado, esse coração é purificado, esse coração é renovado, porque esta é a característica do Espírito, é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele vem como em línguas de fogo, ele vem como fogo para nos purificar, para nos limpar, para nos dar uma vida nova. É a unção do Espírito Santo de Deus, e você pode estar sentindo esta unção aí onde você está. Se você está no ônibus, ou se você está dentro do seu carro, ou se você está na sua casa escutando essa mensagem, receba aí onde você está. Se você crê, você vai receber essa unção, esse poder, e esse fogo de Deus vai consumir o seu coração, e ele vai limpar todo o seu interior, e você será uma nova criatura, uma nova pessoa, e Deus, esse Espírito Santo de Deus, vai te levar a Cristo, e Deus vai dar a você essa graça de se tornar filho de Deus, porque somente é filho de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Temos que estar ligado a Cristo. Jesus, o Senhor, o primeiro Paráclito. Mas nessa noite você vai sentir aí onde você está a presença do segundo Paráclito, que foi enviado pelo Pai, mas através de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Diz assim ainda o Novo Catecismo da Igreja Católica: alegra-te, ó cheia de graça. Vem falar de nossa mãe, que é santa, que é pura, que é virgem, imaculada. O Espírito Santo, ele encheu a vida de nossa mãe Maria Santíssima. Alegre-te, ó cheia de graça. Maria era plena do Espírito Santo. Porque Deus preparou Maria, resguardou Maria do pecado original. A palavra de Deus fala que todos pecaram e privaram da glória de Deus. Mas Deus, no seu infinito poder, Ele resguardou uma mulher para que, através dessa mulher, Ele pudesse enviar o seu único filho para nos salvar. E Deus resguardou, Deus abraçou Maria, a mãe de Jesus e nossa. E Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem e obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no desígnio da salvação, e porque o Espírito a preparou, o Pai encontra a morada na qual o seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. É nesse sentido que a tradição da Igreja muitas vezes lê, em relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Nela começa a manifestar-se as maravilhas de Deus que o Espírito Santo vai realizar em Cristo e na Igreja. O Espírito Santo preparou Maria pela sua graça. Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Ela foi, por pura graça, concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de colher o dom inefável do Deus onipotente, todo-poderoso. Eu imagino um anjo chegando ali em Nazaré, e quando ele olhou, o anjo Gabriel olhou para Maria, quando ele chegou próximo de Maria, ele ficou até surpreendido, porque ele viu no coração daquela mulher um coração puro, um coração sem pecado, um coração imaculado. E aquele anjo Gabriel, ele disse: ave cheia de graça, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Você será a mãe do Salvador. E Maria disse para o anjo: mas como que vai acontecer isso? Será por obra do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te envolverá. Ali naquele momento estava o Pai, a sombra do Altíssimo. Ali naquele momento estava Jesus. Ali naquele momento estava o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo foram anunciados a Maria pelo anjo Gabriel, o anjo da anunciação. E Maria, a nova Eva, ela recebeu ali a graça de conceber no seu seio Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo. Ela já foi na casa de sua prima Isabel. E quando Maria chegou lá, na casa de sua prima Isabel, Isabel já saudou Maria. Isabel já saudou Maria. E olha o que aconteceu. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, que era o esposo de Isabel, e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, estremeceu no seu seio.
E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e clamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurado és tu que cresces, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Meu amado e minha amada, Isabel era estéril, não podia ter filho, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Agora começa. Aí começa a manifestação da vontade de Deus, que é na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho, o Salvador do mundo. Como eu falei aqui, Jesus é o primeiro Consolador, o primeiro Paráclito. E hoje Jesus está presente no nosso meio, através do segundo Paráclito, que é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Se você for ver a história, Deus ficou 400 anos em silêncio. 400 anos em silêncio. Desde o livro de Malaquias, do Antigo Testamento, até ele falar com Zacarias, o pai de João Batista. Não teve mais profecias, Deus não levantou mais profetas, Deus não falou mais com a humanidade. Ficou 400 anos em silêncio. Por isso que quando o sacerdote Zacarias, ele teve ali a visão do anjo Gabriel, que disse para ele que a mulher dele ia ter um filho, ele ficou assustado. Há 400 anos Deus não fala com o seu povo. E Deus falou com Zacarias. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, a hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou. Mas o anjo disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo-ás de João. Ele será para ti motivo de grande alegria e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E Zacarias perguntou ao anjo: de onde terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova.
eis que ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admiravam-se dele demorar tanto tempo ao santuário, dentro do santuário. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tinha no santuário uma visão. Ele lhe explicava isto por acenos, e permaneceu mudo. Zacarias ficou mudo. Zacarias, até o nascimento de João Batista, ficou mudo. O primeiro profeta do Novo Testamento, depois do profeta Malaquias, Deus ficou nesse silêncio em 400 anos. Mas Deus, Ele suscitou um profeta, mais do que um profeta. Um homem de fogo, um homem do coração totalmente cheio do Espírito Santo. Um homem segundo o coração de Deus. João Batista, no ventre de sua mãe Isabel, ele já foi batizado, já foi selado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo de Deus. Ele estremeceu ali no ventre de sua mãe. João Batista, um homem que veio preparar o caminho do Senhor, um homem que veio preparar o caminho do Rei da Glória, o caminho daquele que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. João Batista, ele veio preparar para Jesus, para Deus, um povo bem disposto. E João Batista, ele ficava ali no Rio Jordão, batizando os judeus que vinham até ele. E João Batista começava a batizar, e aproximadamente 5.000 pessoas vinham para ser batizados por ele a cada dia. E João Batista batizava um, João Batista batizava dois, João Batista batizava 3, 4, 5, 6, 7. E a pregação de João Batista era assim: Deus te ama, Deus tem misericórdia de você, Deus tem carinho especial por você. Não, meu amado, a pregação de João Batista era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos, crede no Senhor. Arrependei-vos, raça de víboras, cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista era um homem que pregava, a pregação dele era dura, a pregação dele era dura, mas o povo ia até ele porque via a glória de Deus em João Batista. E João Batista começava a batizar. E ele falava: eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas virá outro maior do que eu, que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Glória a Deus. Eu imagino João Batista pregando ali e batizando o povo. João Batista chamava o povo de raça de víboras. João Batista falava assim: vem aqui, jiboia. Pegava aquela jiboia e tibum, batizava. Vem aqui agora, jararaca, e tal, e batizava, tibum, batizava jararaca. Aí, Jesus foi se aproximando até ele, talvez ali, alguns falaram assim: e esse daí, qual cobra que é essa aí, João Batista? João Batista olhou para Jesus, ficou paralisado, falou: não, este não é uma cobra, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei, que ele é maior do que eu vos batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aleluia, glória a Deus. Jesus ali, quando encontrou com João Batista ficou paralisado e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu que devo ir a ti, e tu vens a mim. E Jesus disse para João Batista: que seja cumprido, que seja cumprido o que tem que ser cumprido. Jesus, é Ele que nos batiza, é Ele que nos unge com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele é derramado sobre nós.
pelo Pai, mas através do Filho. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é a promessa. É a promessa. Jesus prometeu, e ele prometeu e ele cumpre. Porque Jesus é Deus, e ele não mente, e ele cumpriu a promessa. Jesus, ele disse para os apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai o cumprimento da promessa do meu Pai, que derramarei sobre vós o meu Espírito, para vos dar força, para vos dar poder, para vos dar coragem. O meu Espírito, derramarei do meu Espírito sobre cada um de vós, mas não vos afasteis. E os apóstolos, juntamente com os discípulos, com as mulheres, com Maria, a nossa mãe, permaneceram na sala do cenáculo em Jerusalém. E eles oraram 1 dia? Não. 2 dias? Não. 3 dias? Não. 4 dias? Não. Eles oraram 10 dias. 10 dias ali eles perseveravam em oração, eram unânimes na oração, e de repente, Marco Antônio, diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, o ruá de Deus que eu falei. O ruá, que é o vento de Deus, que é o sopro de Deus. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E ali, em Jerusalém, havia judeus piedosos de diversas nações, e cada um falava em uma língua, e ficavam todos admirados, todos estupefatos, porque escutavam os apóstolos ali, cheios do Espírito Santo, falar na língua de cada um ali. Mas tinha alguns, a minoria, que zombavam. Ah, eles estão embriagados. Esses homens estão embriagados. Agora eu quero falar de Pedro. Oh, glória a Deus. Pedro, antes de Pentecostes, ele negou a Cristo 3 vezes. Ele negou a Jesus Cristo, na presença de uma simples vendedora. Pedro, antes de Pentecostes, ele arrancou a sua espada da cintura e arrancou a orelha do soldado Malco. Ele era brabão. Por que Jesus não tinha já tirado aquela espada de Pedro? Porque não adiantava tirar a espada da cintura. Jesus queria tirar a espada do nosso coração. Por isso que Pedro ainda estava com aquela espada ali. Pedro, antes de Pentecostes, ele negou. Pedro, antes de Pentecostes, ele ficou comendo, ficou escondido. Ah, o meu mestre, ele morreu. Ah, eu vou voltar a pescar. E os discípulos falaram assim: eu também vou voltar a pescar. E foram pescar. Pescaram a noite inteira. Pescaram a noite inteira, Marco Antônio. Eram homens que andavam com o Mestre Jesus. Eles comeram com Jesus, andavam com Jesus, estavam ali com Jesus, dormiam próximo a Jesus. Jesus estava ali com eles, ensinando, amando eles. Mas quando Jesus morreu, eles ficaram desanimados. E Pedro disse: eu vou voltar a pescar, porque Pedro era pescador de profissão. E quando Pedro falou: eu vou pescar, os outros discípulos falaram assim: eu também vou pescar. E pescaram a noite inteira, não apanharam peixe nenhum.
Mas, de manhã, Jesus apareceu na praia e disse: homens, tem alguma coisa aí para comer? Eles disseram: não. O discípulo amado João, ele disse: é o Senhor. Pedro ficou tão envergonhado que Pedro, ele estava nu, colocou a sua túnica e pulou no lago de Tiberíades. Ele pulou naquele lago. E o discípulo amado que reconheceu é o Senhor, é o Senhor. E Jesus ali comeu com eles pão e peixes. Mas naquele momento que Jesus estava comendo peixe com Pedro, João e os discípulos, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele chamou Pedro para uma conversa em particular. Ele disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te chamei para ser o chefe da minha igreja, Pedro. Simão será chamado Cefas. Pedro, Simão, tu me amas? E perguntou 3 vezes, e Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava? Foi porque Jesus conhece o coração de Pedro. Naquele momento, Jesus, ele viu no coração de Pedro um coração angustiado por ter traído 3 vezes. Viu no coração de Pedro um coração triste e amargurado por ter traído o seu mestre. E Pedro estava com o seu coração, com a sua alma abatida. E naquele momento que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Foi o momento que Jesus, ele tirou com a sua mão ali o peso que Pedro tinha no seu coração de ter traído o mestre 3 vezes. Jesus naquele momento curou o coração de Pedro, restaurou o coração de Pedro e disse: Pedro, agora está preparado, Pedro, agora está preparado, porque eu tiro do seu coração esse coração de pedra e coloco no seu coração um coração de carne. Jesus foi sensível com Pedro. E Pedro, aquele que se acovardou, aquele que negou a Cristo, depois de Pentecostes, depois dessa unção do Espírito Santo na sala do cenáculo, Pedro, ele se levantou com poder e autoridade, vinda do alto, vindo do céu, e disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto ser ainda a hora 3ª do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala: derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos, sobre minhas servas, derramarei naqueles dias do meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro, ali cheio do Espírito Santo, continuou: israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós. Como vós mesmos não sabeis, depois de ter sido entregue segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo o grilhão da morte, porque não era possível que ela o tivesse em seu poder. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus para todos os judeus que estavam ali em Jerusalém, e 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas disseram para Pedro:
compungidos no íntimo do seu coração. E o que nós temos que fazer então, Pedro? O que nós temos que fazer então? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Salvai-vos do meio dessa geração perversa. E os que receberam a palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Glória a Deus. Olha a diferença do homem que caminhava segundo o seu pensamento. Olha o pensamento do homem antes da efusão do Espírito Santo, antes de ter um relacionamento com o Espírito Santo, antes de receber o fogo de Pentecostes. Olha que diferença. Antes ele negou, antes ele voltou à sua vida velha de pescador. Jesus tinha falado para ele várias vezes: serás pescador de homens. Mas não, ele voltou à sua vida velha. Mas depois de Pentecostes, ele pregou a palavra de Deus, e 3.000 pessoas sentiram o poder de Deus e ficaram totalmente compungidos no seu coração e perguntaram: o que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Porque a unção de Deus estava sobre a vida de Pedro. Aleluia, glória a Deus. E não para aí. Pedro não para aí, Marcos. O nosso Papa, o primeiro Papa da igreja, ele não parou por aí. Pedro estava indo com João rezar no templo. Pedro estava indo com João rezar no templo, e todos os dias colocavam lá um coxo, um paralítico na porta do templo, chamado Formosa. E aquele paralítico olhou para Pedro e pediu para Pedro: me dê uma esmola. Pedro fixou nele o olhar. Meu amado e minha amada, você que está escutando essa pregação agora, esse anúncio da palavra de Deus agora, preste bem atenção. Pedro fixou o olhar naquele homem paralítico, naquele homem coxo que estava na porta do templo chamado Formosa, e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem continuou sentado. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, pegou aquele homem pelo braço ali, pela mão, e puxou aquele homem. E aquele homem deu um salto e começou a pular e a glorificar a Deus. Aquele homem foi curado. E todos fitavam o olhar em Pedro, todos olhavam para Pedro, e Pedro falava assim: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês ficam olhando para mim? Não foi pela minha própria virtude ou piedade que esse homem se encontra são, se encontra com saúde, pulando e louvando a Deus aqui no templo, não. Mas foi por causa do nome de Jesus, o nome de Jesus. Foi Jesus de Nazaré que levantou esse homem que ficava todos os dias aí pedindo esmola, paralítico na porta desse templo. E aquele paralítico entrou para dentro do templo, junto com Pedro e João. Os sacerdotes ficaram furiosos. Os sacerdotes do templo. O chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos, prendeu Pedro e João, meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se ainda mais para 5.000 cristãos. 5.000 pessoas se converteram. 5.000. Na primeira pregação de Pedro foi 3.000. Na segunda, 5.000. Mas os sacerdotes e os saduceus já pegaram Pedro e falaram para ele: se você continuar pregando nesse nome de Jesus, nós vamos prender você.
E Pedro, antes ele negou a Cristo por uma vendedora. Agora na presença do sacerdote, na presença dos saduceus, ele disse: como que eu vou deixar de falar de Jesus de Nazaré, do homem que me amou, do homem que me perdoou, do homem que foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e derramou sobre nós o Espírito Santo? Como que eu posso agradar aos homens a mais do que Deus? Eu não posso deixar de falar do nome de Jesus. Este é Pedro, ungido com o Espírito Santo. E Deus quer levantar hoje homens assim, homens ousados, homens que pregam a palavra de Deus, homens que busquem a Deus, homens que vai até aonde Deus quer. Ide a todo mundo e pregar o evangelho. Deus quer homens ousados. Deus, Ele quer derramar do seu Espírito Santo sobre nós, para que possamos ser testemunhas de Cristo. Independente se você tem pecado, se você não tem pecado, você tem que chegar até Deus e falar: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu aceito a Jesus de Nazaré, derrama o teu Espírito sobre mim, Senhor, eu necessito de Ti, porque sem o teu Espírito nada eu consigo fazer, sem a tua unção nada eu consigo fazer, mas Senhor, reveste-me da força do alto, Senhor, assim como revestiu, Senhor, os apóstolos, junto com Maria no cenáculo, assim como revestiu Pedro, e Pedro pregou a palavra de Deus, e Pedro foi um grande pescador de homens. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos anima. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos aviva. O Espírito Santo de Deus é Deus, juntamente com o Pai e o Filho, e adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. O Espírito Santo de Deus, Ele nos santifica, Ele nos anima, e Ele reina sobre nós. Imagina um carro do ano. Imagina você aí que está escutando agora. Qual é o carro que você sonha em ter? O melhor carro. Imagina esse carrão. Tem tudo. Direção hidráulica, freio ABS, ar-condicionado, vidro elétrico. Não é um carro, é um avião. Aí você vai pegar, muito feliz, muito animado. Nossa, é o meu sonho esse carro. Aí você pega a chave e tenta ligar o carro. Aí o carro faz. E o carro não pega. Por que o carro não pega? Porque está faltando combustível. Aleluia. Está faltando combustível. E o Espírito Santo de Deus é o combustível da igreja. É o combustível da igreja. É o nosso combustível. É o combustível do Davi Passos. É o combustível do Marco Antônio. Esse homem que não para. Está aqui na rádio. Está pregando a palavra. Está trabalhando para o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de movimento. Ele não nos deixa parado. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, uma característica do homem cheio do Espírito Santo, ele não fica parado, ele é ativo, porque o Espírito Santo está reinando nele, é o combustível dele, ele vai para lá, vem para cá, vai para lá, ele vê uma pessoa na rua, já fala de Jesus, ele dentro do ônibus, ele já fala de Cristo, tal, ele vai lá na igreja, lá ajuda, e faz isso, faz aquilo, não para, ele está sempre em movimento. Como o nosso fundador fala, Juninho, para cima e com força. Porque os sonhos de Deus são maiores do que o teu. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. E verás a glória de Deus. Porque não é você que faz, é Ele que faz. Ele só quer a sua abertura. Ele só quer o seu sim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Capacita-me. Unja-me. Deixa o Espírito Santo ser o seu combustível. Talvez você esteja parado porque você está sem o combustível, que é o Espírito Santo de Deus. Mas não fique parado, porque pedi e recebereis, batei e será aberto. Se você pedir o Espírito Santo, Ele vai encher a sua alma, o seu coração, todo o seu ser, sem medidas, e nunca vai faltar o combustível. Sabe por quê?
porque eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele não nos deixa faltar o combustível. Ele é um Deus de poder, de graça, de misericórdia. E o combustível de Deus vai levar você a mar adentro. Vai levar você a fazer as obras ainda maiores que Jesus falou. Porque Ele está com você. O combustível de Deus, que é o Espírito da verdade, esse fogo vai te levar aonde você nem imagina. Toda honra, toda glória a Deus, o nosso Pai, ao seu Filho, Jesus Cristo, e ao Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso advogado, que nos leva até Jesus. Como eu falei no começo, é impossível ter comunhão com Jesus sem antes ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. A missão de Cristo e do Espírito são conjuntas. Eles são inseparáveis. Jesus nos leva ao Espírito Santo. Ele que derrama o Espírito Santo sem medidas do Pai. E o Espírito Santo nos leva a Cristo. É a Santíssima Trindade, é esse poder maravilhoso. Que você possa cantar aí onde você está. Vem, Espírito Santo, vem encher a minha vida, vem ungir o meu coração, vem, Espírito Santo de Deus, avivar o Brasil, avivar a minha alma, avivar a minha família, avivar meu coração. Vem, Espírito Santo, eu te desejo. Glória a Deus. Aviva, aviva o Brasil com a tua unção. Vem incendiar nossa nação. Aviva o Brasil com a tua unção. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou, que Joel profetizou. Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou, que Joel profetizou. Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Vem, Espírito. Aviva o Brasil com a tua unção. O Web Rádio Pés de Cristo está apresentando o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Uma boa noite para você então.
Você ouviu o momento da pregação da palavra. Eu queria dar um recado bem legal aí para o Jefferson Borges, né, que está conectado aqui na Rádio Pés de Cristo, mandando aí o seu recadinho, né, que está ligado aqui no programa Domingo com Cristo. E temos aqui, né, você ouviu aí também o nosso quadro aqui na Rádio Pés de Cristo, né, que é o momento da pregação da palavra. E eu convido você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, que amanhã, né, queria fazer um convite bem legal para você já curtir amanhã também lá no YouTube, aonde você vai ouvir a pregação de hoje, né? Você vai ouvir a pregação de hoje. É simples e fácil, é só você digitar Rádio Pés de Cristo, mas isso amanhã somente a partir das 17 horas, né? Já estará disponível no YouTube, no meu Facebook, na página da Pés de Cristo, né? Também estará disponível também aí na página, né, da comunidade ID, da Missão ID, né? Também estará disponível lá a pregação para quem conhece, já curtiu também a página da Missão ID. Enfim, vale a pena você acompanhar, né, e estar compartilhando aí o momento da pregação de hoje. É isso aí, Davi. Eu queria agradecer profundamente a sua presença aqui, né? E de modo especial aí, né, nesse dia de hoje, muito obrigado, viu? E você tem algum recadinho aí para passar para a gente sobre o retiro? Então, amados e amadas, a Missão ID realizará um retiro em Campos do Jordão. O tema do retiro: Homens e Mulheres de Fogo. Na Casa de Retiro Santa Clara. Vai ser em Campos do Jordão, um retiro da Missão ID, Homens e Mulheres de Fogo. Você pode fazer a sua inscrição pelo site da Missão ID, www.missaoid.com.br, ou ligar no telefone 3913-3542, repetindo, 3913-3542. Você já pode agendar aí a sua vaga, porque é vaga limitada, hein? Retiro Homens e Mulheres de Fogo da Missão ID. Os valores são quantos do retiro? Então, 110, incluindo alojamento e alimentação. 110, esses 2 dias. Já inclui o alojamento e a alimentação. E é um preço bem legal, viu? Um preço, né? Inclusive, porque a gente sabe que até eu vejo aí, né? É um preço bem assim em conta, porque o que a pessoa vai passar ali, né? Naquele momento. Eu não estou falando nem da parte de alimentação, né? Mas um momento muito mais gostoso ainda, que é alimentar a unção de Deus, né? No Aleluia, retiro, né? né? Glória a Deus. E é muito importante isso, porque às vezes, é igual eu falo para os ouvintes da Rádio Pés de Cristo, às vezes tem tanta gente que gasta dinheiro com tanta porcariada, né? Às vezes compra e não mede o valor. Aí tem muita gente que você faz um convite, vamos fazer um retiro e tal. Que nem eu lembro que quando eu era servo, né, do grupo Javé Chamar, lá do Vicentino Aranha, não sei se você lembra, tinha um grupo antigamente lá, né? E naquela época, foi na época de 2000 e... eu acho que era 2003, é isso mesmo, 2003, o retiro já era R$50, né? E para você ver, lá, pelo que eu sei do pessoal da comunidade ID, né, da Missão ID, é um lugar bem legal, né? Um lugar bem... teve um amigo meu que já fez lá em Campo de Jordão, e é um lugar bem legal, onde a pessoa realmente ela vai ter tem aquele momento, um momento tão profundo ali, né? Porque é um momento tão gostoso, é um lugar bem retirado, né? E é legal, porque não só a pessoa vai ter ali uma alimentação legal ali, né? Resumindo, são 3 dias, né? Vai na sexta, sábado e domingo, né? São 3 dias que vão estar como diz, né? Vai estar em êxtase, né? Ali com o Espírito Santo, ali só na unção, né? É muito mais importante. Então, meu amado, você que está querendo fazer um retiro, eu queria falar de modo especial para você, uma minha amiga Alessandra Araújo, né? Lá de Campo do Goitacazes, né? Essa minha irmã que está precisando muito. Então eu convido você a aproveitar e fazer. Eu sei que nesse retiro da Missão ID vem tanta gente de longe, né? Igual a nossa amiga, a de Janeiro, eu lembrei dela, ela já mandou para mim
a mensagem, falou, Marco Antônio, eu tô lá no retiro, né? Eu falei, se Deus quiser, quem sabe a gente se encontra lá, viu? Porque eu também tô querendo ir, né? Isso. E é tantas pessoas de longe, e é legal, né, o Davi, porque o trabalho que a Missão ID faz é fora de série, né? Porque eu também sei que a comunidade também mexe com... Eu não me recordo aqui, mas parece que a esposa do Juninho tem aquele... Ação autismo, né? Isso, Ação né? Autismo. É uma- Sim, é uma obra social da comunidade ID, né? Muito abençoada por Deus aí. Inclusive Ação eu vou Autismo, trazer né? ela aqui, né? Se Deus quiser, para estar Amém. falando sobre isso, né? Porque Muito legal, hein? é muito importante isso, né? Mas eu agradeço profundamente. Então o retiro vai ser que dia mesmo? Dia 16 e 17 de julho. 16 mês e 7 17 de julho. Então, de julho. agora se eu quero ir no retiro, aí se eu quiser ir, vou dizer, o grupo da ilha é na quarta, né? Então, tem a formação da Missão ID, né? Isso, Nas da quarta-feira. missão. Só que se a pessoa tiver um interesse de participar desse retiro, né? Homens e Mulheres de Fogo, que é sem palavras o retiro. A pessoa vai ficar extasiada lá, vai sentir tremendamente a unção do Espírito Santo e num local confortável, igual Com você certeza, falou, Marcos, sem palavras. Sem palavras. Então, dia 16 e dia 17 de julho. Só que tem que entrar no site da Missão ID, Só pode fazer só pelo site? pelo site ou ligar também, né? Se a pessoa quiser ir, eu vou no grupo lá da missão Não, ID tem que ligar ligar. ou fazer seu agendamento pelo site. Por quê? Porque são vagas limitadas, né? verdade. É muita gente Não que... pode ficar parado no tempo, né? vagas limitadas. Senão acaba rapidinho. Isso. Mas olha, eu fico contente, viu? Por mais dessa vez, por mais esse retiro. Porque a Missão ID, o legal que eu acho da Missão ID é que ela não para, né? Vira e mexe, eu vejo que ela está organizando retiros, Aviva, né? Brasil, né? O Espírito Então, Santo, ele nos leva, né? Ele com que nos move, né? certeza. E a gente, eu acho muito legal isso, porque a gente vê que o objetivo da Missão ID é isso, é evangelizar, né? Para vários cantos do mundo, né? Igual o nosso querido Juninho também está sempre aí, né? Saindo aí em missão em outros lugares, né? Está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, né? Ele já esteve aqui na rádio e a última vez que ele veio aqui, ele veio numa quinta-feira, né? Até a gente fez gravado o programa, porque ele não pôde estar no domingo, porque no sábado seguinte ele já ia embarcar para Portugal. Mas foi muito legal, né, a pregação dele, e a gente vê que os membros da Missão ID estão sempre aí, né, levando a palavra de Deus, igual você, o nosso querido Grauco, que já esteve aqui, o Jorjão, o Daniel Rezende, né, muito, a Vanessa, né, também. Então são pessoas de Deus aí, e a Pés de Cristo é isso, o programa Domingo com Cristo aí, sempre dando esse espaço aí também para o pessoal da Missão ID, né, que graças a Deus aí vem trazendo a palavra de Deus com muito amor e com muita fé, né, Davi? Davi, agora eu queria falar uma coisa para você. Pode falar. Eu queria saber aí desse CD que vai sair aí. O CD é uma bênção, já está na fase final já, né? E vai sair. Agora eu queria aproveitar a oportunidade aqui, já falar para minha amiga Alessandra Fievig, olha, Alessandra, você está escutando o programa Domingo com Cristo aí. Esse é o nosso irmão Davi Passos, que vai vir um CD tremendo aí, que eu já escuto sabadão passado, né? Tá aqui uma música aqui, né, Davi? Isso. Você deu uma palhinha pra gente aqui, né? Nos estudos, aqui no programa, aqui ao vivo. E vamos, se Deus quiser, marcar aí pra vir também no programa Papo Musical. Mas primeiro, antes do Papo Musical, vai ter que ser aqui, né? Com certeza. certeza. Não tem jeito, né, Davi? O CD aí com o tema Sede de Deus, né? Sede de Deus são músicas, louvores, né, que Deus me deu, que verdadeiramente irá levar aí, né, os filhos e filhas de Deus a uma comunhão com Jesus aí, com Deus. É tudo composição sua mesmo? Composição de Deus, né? Você Deus me dá, né? É como se um download, né, de Cristo, né? É verdade. Então você está no momento de oração e Deus te dá a música e é mas sensacional. Sabe uma coisa, Davi, sabe uma coisa que eu falo para os ouvintes aqui, eu não sei, mas eu canso de falar, se eu sei, assim, a gente sabe, eu não tenho nada contra, mas eu também já escutei, gosto de escutar,
tem muitos cantores evangélicos bons, né? Legais, assim, que tem muita música de unção. Tem, com Mas certeza. é igual eu falo, a gente tem que valorizar os nossos músicos católicos, Amém. né? Devemos que valorizar, principalmente aquele que está começando agora, né? E tantos músicos católicos, isso que até eu lembro uma vez, o que o nosso querido, não sei se você já chegou a conhecer, mas o nosso querido padre, que era aqui da paróquia, né? O nosso querido padre Dirceu, né? Ele era da paróquia Espírito Santo, que agora está em Jacareí. Ele falou uma vez isso na missa, que às vezes a gente tem que valorizar os nossos músicos católicos, porque quanto mais a gente escuta, compra um CD, escuta, não é só comprar por comprar, mas sim ajudar a evangelizar, né? Então a gente precisa levar esse amor de Deus e dar essa força também para o músico, porque está ajudando ele a cada vez mais estar compondo uma música, está cada vez mais indo mais longe, né? Igual a nossa amiga Adriana Gil, que é da Paróquia Espírito Santo, graças a Deus está indo aí, está na Canção Nova com seu novo trabalho, o CD Só Por Ti, enfim, tem vários cantores, né? Igual o CD seu que vai sair, né? Sede de Deus, olha o nome do CD, né? Sede Já de fala Deus, tudo, né? Isso. Então, e para aquele que tem aquela sede de Deus, vai ficar com sede mesmo, Vai porque, ficar né? com mais sede de mais Deus, né? sede ainda, né? Então, eu confesso pra você, Marco Antônio, que eu tenho algumas músicas no meu celular, né? Que o produtor mandou pra mim poder estar analisando, pra ver se ficou bom e tal. E eu ouço as canções e elas não cansam. É Eu vou ouvindo as canções e orando. E muitas vezes de madrugada estou escutando os louvores e entro na presença de Deus, aquela glória de Deus. Então, como nosso querido Marco Antônio disse, né? Temos que valorizar os nossos músicos católicos. Por quê? Porque através, né, das vendas do CD, através da evangelização, o músico católico ele vai ter um retorno aí financeiro para poder investir no seu vocal, para poder investir no seu instrumento, para poder também estar ajudando a sua comunidade onde ele participa. Então é muito importante isso aí. Eu queria falar uma coisa, até falei sábado, né, com você, né? Você falou uma coisa, às vezes a pessoa, ela compra um CD do cantor, né? Foi lá, ajudou, comprou, legal. Só que às vezes ela vai ali, pegou o CD, né? E muitas pessoas também tem uns ali que criticam, mas agora não vou comprar não, o pessoal quer ficar rico. Ao contrário, tem muitos cantores católicos aí que eu conheço, igual, né? Até comentei com você, que a pessoa chega a vender até seus próprios bens material, como um carro, uma moto, né? Tem uns que vão até mais longe, que tem, às vezes a pessoa que tem várias casas, né? Ou uma, duas casas, a pessoa vende até a casa para poder investir mesmo, porque a pessoa quer ter o seu trabalho, unção, né? É esse fogo do Espírito Santo, é esse amor por Deus, não querer fazer a obra de Deus que nos leva a isso. Eu vendi, né, o meu Fusca lindão, vendi meu Fusca e tô fazendo essa obra aí. E tô muito contente, né? Muito feliz. Mas, graças a Deus, eu posso ter certeza para você que saiu, esse trabalho vai longe, viu? Amém. E olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu sinto muito forte no meu coração, assim, Deus colocar no meu coração que esse CD seu aí, esse trabalho aí vai para vários lugares, viu? Com certeza. O Senhor vai colocar em mãos certas, né? Amém. Onde você vai estar divulgando esse trabalho, mas não só divulgar por divulgar, mas vai estar divulgando ali a palavra de Deus e muitas pessoas vão Glória ser a Deus, tocadas, né? por essas canções, né? E o Glória Senhor a vai Deus. agindo nos corações. Amém. Não é mesmo? Davi, olha, muito obrigado, que Deus abençoe profundamente, né? Você, a sua família, né, que você deixou lá na sua casa para poder estar vindo nessa noite aqui, mas muito obrigado mesmo, viu? Então, Amém. muito obrigado. Eu que agradeço e foi um prazer enorme estar aqui junto com você, ô Marco Antônio, na Rádio Pés de Cristo, que é uma rádio abençoada por Deus, uma obra de Deus. Amém. Eu também queria aproveitar, Marcos, em falar também da página Sede de Deus do Facebook. Com certeza. Quiser conhecer mais, né, a Missão ID, tem várias pregações do Juninho, tem louvores que eu toco no violão lá mesmo. Então a página Sede de Deus tem mais ou menos aí 700 curtidas e muitas pessoas que entram na página e muitos testemunhos, né, de pessoas que foram tocadas por Deus a entrar na página Sede de Deus no Face. Um abração pro
povo de Deus aí. E é isso aí, então, chegou no Facebook, aí você que está ouvindo a Rádio Pés de Cristo, né? E já aproveitar e dar aquela amenizada, né? Entrou no Facebook, né? Você, espera só um minutinho só. É isso aí, essa Rádio Pés de Cristo deu um pequeno probleminha aqui, mas estamos de volta. E é isso aí, viu, Davi? Então, a gente está falando, né? O pessoal curtir a página e mandar o seu, né? A sua curtida, e não só curtir por curtir, né, o Davi? Para conhecer, E divulgar, pra conhecer, né? Chegar lá, tem Divulgar. vários conteúdos legais lá, vale a pena. Isso. Às vezes um membro da família não conhece a Jesus, a pessoa vai lá e Exatamente. divulga por esse membro da Inclusive, família, para tem, os familiares. igual você falou, tem pregações, testemunhos, né? Isso. E é muito legal. Você dá a pessoa dá aquela curtida, né? Que a página está ajudando, né? Cada vez mais a página a ser conhecida, porque, poxa, imagina, quando você vai numa página e você vê 1.000 e poucas curtidas, aí você vai lá, curte, quer dizer, você está ajudando que a outra próxima pessoa que vê, poxa, olha que legal, vou curtir também, né? Isso. Então vamos curtir, fazer uma coisa bem legal e aproveitar daquela ouvida nos testemunhos, nas pregações, né? E também tem várias fotos que eu sei, né? Tem lá e para você acompanhar e conhecer mais um pouquinho sobre a página Sede de Deus. E lá tem a propaganda da Rádio Pés de Cristo. Coloquei então. lá na página Sede de Deus. É isso aí. A propaganda lá da Rádio Pés de Cristo. Você que entra na página Sede de Deus, já clica lá. Já conhece, né, o Marco Antônio, já conhece a rádio. Já tá tem lá. Tamo junto, né? Tamo junto. Aqui tem que ser assim, tá unido, né? Mas é isso aí. Graças a Deus, tudo, né? Tudo para a evangelização. Davi, então, muito obrigado. Deus abençoe você, então. Uma boa noite. Você queria, para encerrar, mandar um abraço para alguém? Pro Espírito Santo de Deus. Opa! O Espírito da verdade, hein? A minha família, a minha esposa, né? A Ana, minha filhinha. Mandar um abraço para todos da Missão ID. Um abraço para todos os casais aí da Célula Jacob, onde eu participo também. E para vocês, ouvintes, um forte abraço. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que nesse ano aí da misericórdia de Deus, que vocês possam mergulhar profundamente nessa misericórdia do Pai aí. O Papa Francisco abriu a porta da misericórdia para nós, então não foi à toa, né? Vamos mergulhar nessa porta aí. Um abração para todos. É isso aí, falou, Deus abençoe, tchau, tchau. É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Uma boa noite para você. Você está ouvindo o programa Domingo com Cristo. O Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.